Conta a nossa história que por volta de 1549, Dom João III, o Piedoso, orquestrou a chegada dos jesuítas por essas terras, cuja incumbência era executar a primeira política educacional na pegada do ir de evangelizar e toda essa gente. Que era todo mundo batendo cabeça para a santa hipocrisia católica, doutrinação cristã, tirando heresia. Assim, nasce a educação na concepção da escolarização instituída brasileira. Eles invadem, roubam, destroem, matam e nos ensinam a obedecer suas imposições, cercas, muros, celas. Rebeldia, galera. Eu sou Tito, sou estudante do curso de Pedagogia e tô aqui para partilhar com vocês algumas compreensões acessadas sobre EAD, Educação à Distância, sem pretensão nem condição de esgotar o debate, para a gente ir pensando junto das formas possíveis, né, nesses tempos onde o distanciamento físico possível é cuidado com a outra e consigo mesmo. Escolhi esse tema porque nesse mesmo tempo eu estava escrevendo sobre educação na pandemia com minhas parceiras de luta, a professora Maria Isabel e a professora Elaine Oliveira, né, ambas professoras da FACED. E a EAD, não tinha como não, ela foi pauta desse trabalho, né? É uma questão que me preocupa bastante faz tempo. E entendo que, para além das compreensões acessadas, também por conta do atravessamento territorial, de classe, de gênero e de sexualidade dissidentes que também me constitui, né? Sou do interior da Bahia, do Sertão, micro-região de Canudos. Sou trans, sou bissexual. E as distâncias impostas pelas desigualdades estruturantes, elas têm imposto de forma hegemônica a distância da educação, que sempre chega para nós de forma ainda mais precária, né? Distante nos acessos e nas permanências de um currículo distante, que não leva nossas existências em consideração. Pensando no território geopolítico que nasci e cresci, até pouquíssimo tempo atrás só tinha acesso a uma formação de terceiro grau quem tinha a possibilidade de vir para a capital. Depois de um tempo, quando a LDB passou a exigir formação em nível superior, partindo da constatação de que muitas das professoras da rede pública de ensino, né, não tinham essa qualificação, alguns gestores afinados com o interesse de organismos internacionais prometeram qualificar o corpo docente, né, o que implicou na necessidade de ampliar o acesso a esse nível de ensino público, né? E aí a modalidade de educação à distância passou a ser apontada como eficaz, né? Sobretudo por não onerar os cofres públicos, para não investir em mais políticas públicas de construção e expansão das universidades. A inclusão vem acontecendo nos remendos da precarização, enquanto segue abrindo caminho para a iniciativa privada explorar mais o nicho de mercado. Mas voltando um pouquinho, como a gente viu com o Mauriase naquele vídeo que o professor compartilhou sobre o documentário O Dilema das Redes, e também nos textos A Dialética do Virtual e Educação à Distância, ou A Distância da Educação, de Kátia Lima, que marcam a importância da gente olhar para a história numa perspectiva multireferencial quando a gente for pensar qualquer coisa, né? De tentar ir na raiz ética das questões, né? Na história dos fenômenos nada naturais, no problema das manipulações e dos efeitos que tudo isso tem produzido, né? Nesse sentido, quero iniciar essa apresentação na contramão da fantasiosa ideia de neutralidade, marcando qual a compreensão de educação que tem nos alimentado, né? Para a gente não produzir confusões, dando a entender, por exemplo, que só existe uma única e inequívoca definição, né? Quando a gente sabe que há várias interpretações para o mesmo fenômeno. E que, a depender da perspectiva teórico-política, a educação vai ser entendida, pesquisada e analisada de diferentes formas, inclusive de formas diametralmente opostas e até mesmo contraditórias.
A gente entende que a educação é um direito que precisa garantir acesso e apropriação dos conhecimentos produzidos pela humanidade. Educação como política de vida e de convivência coletiva. Quando a gente olha para a nossa história, a gente vai percebendo que além do acesso não ter sido universalizado, os projetos de educação instituída ao longo desses 5 séculos, eles operaram e seguem operando enquanto tecnologia de controle, de assujeitamento da população empobrecida pela desigualdade social e discriminada por marcadores sociais da diferença. A gente vai se dando conta de que a educação pública brasileira instituída nunca foi investida para possibilitar que a gente, população saqueada, enxergasse a ladroagem e as extorsões contra as nossas vidas e contra as vidas dos nossos. Né? Muito pelo contrário, ela vem historicamente arrastando a incumbência de controlar os corpos rebeldes, de controlar as nossas revoltas, as revoltas dos explorados e oprimidos preferenciais, né? Todos pobres dos direitos violados, todo o corpo escolar, sobretudo professoras, estudantes e suas famílias. E para que a gente atenda aos interesses dos nossos algozes, são vários moldes de subalternização para exploração. Racismos, machismos, produção de violências contra LGBTQs, capacitismos, meritocracias, medicalização, precarização, humilhações tantas, nos epistemicídios legitimados, quando a gente só tem acesso às lentes impostas pela classe dominante, nas violências, nas humilhações formativas, nas pedagogias da crueldade, como traz a professora Nima Lino Gomes. No artigo intitulado Escolas Cheias, Cadeias Vazias, notas sobre as raízes ideológicas do pensamento educacional brasileiro, a Pato ela vai aprofundar de maneira contundente os interesses canalhas da classe que tem dominado o Estado brasileiro, né, no que diz respeito às políticas educacionais, com algumas tímidas descontinuidades. As políticas educacionais, né, como ela expõe, objetivavam desde sempre inibir os atos populares de rebeldia e de protesto que começavam a aumentar os índices oficiais de crime e de loucura, e a causar alarde entre os que temiam ataques à propriedade privada. Nas ideias educacionais, a discórdia temida era a revolta das subalternizadas em relação às opressões e às explorações impostas às suas vidas pela classe dominante. O aclamado Rui Barbosa, ao pensar a educação pública na transição do Império para a República, né, em trechos apresentados por Pato nesse texto, declarava que todo cuidado é pouco quando se trata de oferecer aos explorados chaves que possam dar acesso à consciência crítica. Segundo ele, é preciso fechar a porta às ideias de revolução, distanciar as estudantes de teorias e perigosas utopias. Como a história nos conta, as políticas educacionais elas seguem há muito tempo sendo estruturadas em conformidade com as políticas de segurança, né, como já alertava Paulo Freire. Não para assegurar educações que permitissem às classes dominadas perceberem criticamente as injustiças sociais, né? Esperar uma educação emancipatória vida da classe dominante, como o Freire também já afirmava, é uma atitude bastante ingênua, visto que, como tem sido escancarado na pandemia, né, para a razão hegemônica responsável pela injusta distribuição de renda, o sagrado não é a vida, mas é a economia. Nessa trajetória maldita, o que poderia ser considerado como história ou reminiscências do período colonial permanece vivo no imaginário social e vai adquirindo cada vez mais novos contornos e funções em uma ordem social supostamente democrática, né? Mantendo intacta as opressões e as desigualdades estruturantes. Aí já entrando na EAD, a história também nos conta que no Brasil essa ideia de educação em contextos virtuais, embora pareça, ela não é nada nova. Basta a gente lembrar da oferta de telecursos criado
nos meados da década de 1970 como substitutos de aulas presenciais no ensino supletivo, né? Ou até bem antes mesmo, com a formação de técnicos por correspondência, iniciada no Brasil em 1904 e fortalecida a partir de 1930 com o ensino profissionalizante. No arremedo de educação, aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína, como canta Caetano. A pandemia, somada aos ditames neoliberais de política de morte orquestrada por um fascista, tem vulnerabilizado ainda mais a educação pública que, não mais vista como necessária aos interesses burgueses, mingua na precarização louvada por entusiastas das tecnologias. E esses entusiasmos com as tecnologias digitais acabam fragilizando muitas vezes as discussões de classe que fragilizam a exposição dos racismos, dos cis-heterossexismos, dos impedimentos tantos. Né? Como a gente vai entender com Anzambuji e Guareschi, muitas vezes nas exigências de atualizações não refletidas, a gente segue a onda que demanda sobre os processos educativos, práticas que necessitam estar em sintonia com a contemporaneidade, mesmo que a realidade seja sufocante. Esse caráter inovador, ele acaba buscando encobrir que os problemas expostos e intensificados pela pandemia são frutos de descasos que carregam história, que o antigo normal já era desesperador, insalubre, impossível, e que ainda hoje a gente vive uma realidade de impedimentos de condições dignas de vida e de exclusão digital que atinge fortemente a parcela mais pobre da população. E não estamos dizendo aqui que o problema se resume a acesso, né? De que basta um computador e um chip para cada professor e para cada estudante que está tudo resolvido. Mas marcar que é importante considerar que aqui no Brasil, embora tenha havido um acréscimo no acesso à cybercultura por parte da população, um número significativo de pessoas ainda está radicalmente excluído desse universo. Expulsão, inclusive, da precarização inovadora. De acordo com pesquisa realizada pelo IBGE, uma em cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Em números totais, isso representa cerca de 46 milhões de brasileiros que não acessam a rede. E não por coincidência, se trata justamente da mesma parcela da população a quem ainda hoje tem sido negado o acesso à educação básica. E para quem tem sido oferecido, no caso dos que têm acesso à escola, condições pedagógicas de péssima qualidade, geralmente pautadas pela lógica economicista. Nesse barulho, a boiada da EAD vai sendo empurrada, fundamentada na naturalização das desigualdades, retroalimentando o darwinismo social do faz parte do processo, sempre tem uns que caem e outros que resistem. O que não nos contam é que entre os que caem e os que resistem, a gente encontra grandes empresas lucrando cada vez mais com a tecnologia que tem sustentado esse novo normal, né, do ensino remoto, o da EAD. A título de exemplo, a gente tem a controladora da Google, a Alphabet, que registrou no primeiro trimestre de 2020 um lucro líquido de 6,8 bilhões. Pense. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a receita total da companhia saltou 13,2%, atingindo em 2020 41,1 bilhões. Já a Amazon, empresa de tecnologia que foca em comércio de produtos eletrônicos, serviços de armazenamento em nuvem, inteligência artificial, no segundo trimestre de 2020, em plena pandemia, registrou o maior lucro líquido trimestral de sua história, 26,83 bilhões, o dobro em relação ao mesmo período de 2019. Quem vai dizer para elas no futuro, quando a pandemia acabar, que a gente não precisa mais consumir tanta tecnologia, que elas não são mais úteis porque o ensino remoto, a EAD, acabou? O que a gente vai fazer com todo o aparato tecnológico que fomos obrigados a engolir? O que farão de nós? A gente está vivendo uma treta onde não é possível afirmar que os progressistas acompanharam a evolução tecnológica e os conservadores são resistentes a ela. Né? O fato é que
ao contrário, né? A exigência bem concreta de discursos em favor dos contextos virtuais de ensino-aprendizagem carregados de motivações conservadoras, ensino online, remoto, traçado como mais uma engrenagem de controle social da aprendizagem, né? Tecnologia à disposição e a sociedade escolarizada seguindo na produção de demandas de serviços e produtos. Além disso, entendo que é importante pra caralho a gente levar em consideração que para as pessoas que têm acesso fácil à internet, né, e aos outros dispositivos necessários, assim como outras condições objetivas de participação das aulas remotas, a compreensão crítica das informações que vão estar ali, ela só ocorre para aquelas que tiveram acesso a formações críticas, né? Não necessariamente escolares. Não comungo da ideia de que é apenas na escola que a gente acessa compreensões críticas, né? Mas pensando as possibilidades de leitura dessas informações acessadas, né? São as formações críticas que vão contribuir para dar sentido ao que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente acessa, né? A busca por informações nos meios digitais ela pode ser facilmente capturada pela rede alienante do capital, né? Que impede a livre navegação e afoga o sonho da emancipação pela tecnologia. Nesse sentido, é importante a gente olhar para as tecnologias não em busca de sua natureza, né, que não é nada neutra, mas voltando para essa relação imbricada com suas finalidades políticas e éticas, né? Nessa disputa, a gente que luta por uma educação que nos ajude a enxergar o mundo e a nós mesmas e a lutarmos por transformações radicais, apesar dos importantes avanços e conquistas, a gente permanece atacados, né? Enquanto ainda lutamos pela universalização do direito à educação, enquanto a gente ainda está lutando pela efetivação das políticas afirmativas, a classe dominante está aí investindo pesadamente na destruição das universidades, da escola pública, de uma forma geral. A gente não pode perder de vista que a própria ideia de AD já indica perdas, né? Essa distância ela não está no nome à toa. E não que a educação presencial já fosse naturalmente próxima, né? De jeito nenhum, Ave Maria. A gente tem inúmeras críticas, tem inúmeros problemas na educação instituída hegemônica que a gente precisa olhar urgentemente. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente ficar ligado, porque diante de uma dinâmica de vida exaustiva, dentro desse sistema extremamente individualista, a gente tendencia muito a se acomodar na formação sem sair de casa, né? O sistema capitalista ele estimula todo o tempo o isolamento, porque individualizadas a gente fica mais vulnerável e penso que a gente não pode abrir mão da pedagogia de corpo presente, que é no grupo, são nos esbarrões, nos atropelos, nas conversas paralelas que o chat nunca vai dar conta, são nos encontros encarnados, no Junta Panela que a luta coletiva ganha corpo, que a luta coletiva produz vida, conquista e constrói transformação. As decisões políticas hegemônicas elas estão aí indicando até o presente momento que essa realidade da educação remota ainda vai durar. Eu penso que independente das nossas agonias e empolgações com esse formato formativo, né, sem de jeito nenhum desconsiderar as possibilidades que essa realidade também tem propiciado para algumas pessoas, né, mas a gente penso que a gente não pode perder de vista que a educação à distância é arremedo de direito não universalizado. É estratégia mercadológica de mais extração de lucro às custas das nossas precarizações. Não é à toa que o MEC criou um grupo de trabalho para ampliar a oferta de AD nas universidades federais. Eles não vão parar, né? E a gente não pode continuar alimentando a argumentização da precarização, o que não significa negar as tantas possibilidades que as diversas ferramentas tecnológicas propiciam, né? Tem um movimento massa hacker aí, tipo, eu sugiro os trabalhos do professor Nelson Preto, da professora Karina Menezes,
É, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista os interesses canalhas que estão por trás da defesa da EAD, né? A gente defende uma escola com condições materiais e epistemológicas dignas e isso inclui acesso aos conhecimentos, isso inclui acesso às tecnologias produzidas pela humanidade, isso inclui decisões políticas e pedagógicas, isso inclui estrutura física, investimento em construção de escolas e universidades, isso inclui ampliação de vagas, e isso inclui políticas de acesso e permanência. A gente quer inteiro e não pela metade.